Boa noite, pessoal. Boa noite quem está chegando agora. A gente já está na nossa aula 9 e 10 de sistemas de informação, tá? Deixa eu compartilhar o nosso querido PowerPoint para a gente continuar a aula de onde a gente parou. Janela, Google, compartilhar. Acertar o tamanho aqui para mim. E aí, estão vendo, né? Espero eu que sim. Cadê o sim aí no... Sim, professor. Tá vendo? Beleza? Sim. Então vamos lá. Na aula passada, acho que a gente tinha parado aqui. A gente estava falando, só para relembrar, é isso? A gente está falando de arquitetura, né? De sistemas de informação. Tá, deixa eu ver aqui. A gente falou da infraestrutura de TI, né? Como que era o hardware que precisava. Cheguei a comentar com vocês os tipos, né, de hardware que se usa, né? Falei mais ou menos aqui da distribuição em rede, né, do sistema. A gente comentou sobre algumas tecnologias de armazenamento. Tá? Por que que tá feio? Beleza. Tá? Eu cheguei a falar sobre discos magnéticos e SSDs, tal, né? Se eu não falei Sim. também, se eu não falei também, não vai fazer falta para gente. Né? Só estou dando uma relembrada aqui, né? Daí o livro, né, cara, como eu falei para vocês, o livro ele é feito para pessoas que não têm o mínimo conhecimento de informática, né? Então, daí o cara tem que explicar para as pessoas que estão fazendo sistemas de informação, tá? Assim, imagina a minha mãe fazendo sistemas de informação, né? Então tem que falar para ela, né? O que, que é um teclado, o que, que é um mouse, o que, que é uma tela sensível a toque, reconhecimento de caractere, né? Entrada por caneta, aquela que eu comprei no uso, tá? E o que são dispositivos, então a gente fala o que são dispositivos de entrada, o que são dispositivos de saída, a gente falou um pouquinho de tipo de armazenamento, né? Daí a gente chegou a comentar um pouquinho sobre computação em nuvem, tá? E até brinquei, eu lembro que eu falei com vocês, né, que para mim computação em nuvem é um nome bonitinho para a internet, né? Então, os caras vivem inventando nomes novos para representarem as mesmas coisas, né? Porque fica mais bonito, né? E daí, aqui tem uma figura que o livro passou para a gente, tá? Dizendo que na computação em nuvem, todos os hardware e software, né, estão virtualizados, vamos dizer assim, na nuvem, e permitem a interconexão de todos os tipos de dispositivos aqui, para que você consiga ter a informação no momento que você quiser, na hora que você quiser. Tá? Só relembrando, a gente está pensando, né, no sistema de informação aplicado às empresas, obviamente, né, porque o foco da nossa matéria é exatamente nos mostrar a utilização dos sistemas de informação, tá, no contexto empresarial. Ou seja, o intuito da matéria é demonstrar e mostrar para vocês como que um sistema de informações implantado numa empresa,
tá? E a gente vai ver alguns tipos aqui, como que ele pode subsidiar a empresa, né, o gerente, o diretor, o presidente, a conseguir informação de maneira mais clara, mais rápida, tá? E de uma maneira bem apresentável, né, a informação correta, para que ele consiga tomar decisões da empresa, tá? Essa velocidade na tomada de decisões faz com que a empresa se torne uma empresa mais competitiva no mercado, tá? Então a gente está subdividindo, tá, os sistemas de informação em algumas partes. Vamos fazer que nem Jack, né, o estripador, vamos atacar por partes isso, mas nunca esquecendo o objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque sistemas de informação é um termo tão genérico, você pode ter tantas abordagens sobre esse tema, e é um tema tão amplo na vida da gente, que, para vocês terem ideia, existem cursos superiores de sistemas de informação, tá? Cursos de 4 anos, onde você vai aprender tudo, né? Da parte técnica e, com certeza, também da parte administrativa, tá? De sistemas de automação para quem vai querer implantar um sistema de informação do ponto de vista técnico. O nosso sistema de informação, tá? Muito embora nós estejamos numa faculdade da área de exatas, uma faculdade técnica, tá? A gente tem a intenção de mostrar, né, ao engenheiro, tá, a importância que esse sistema de informação tem para uma empresa. Tá? Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo. Tá? Quando o cara escreveu o livro, tá? Quando o cara escreveu o livro, para você ter ideia, o sistema operacional vigente era o Windows 8. Tá? Então, só para vocês terem ideia. Bom, daí o livro vai explicar, né, o autor vai explicar para a gente o que é um sistema operacional. Tá? Eu quero acreditar que nessa altura do campeonato, a gente já tem conhecimentos não profundos, mas a gente tem alguns conhecimentos básicos do que é sistema operacional, porque com certeza a gente já teve algumas matérias envolvendo redes de computador ou cabeamento estruturado, não. Sistemas operacionais mesmo, eu não sei se a gente tem essa matéria na grade, tá? Sistemas distribuídos, talvez, tá? Bom, mas o fato é que a gente tem noção do que é um sistema operacional. E também, com essa febre, né, de informática que a gente tem no mercado, qualquer pessoa que tem um celular, né, um smartphone, seja ele Android, iPhone ou Windows tem ainda o Windows CE, acho que nem tem, né? Minha mãe tinha uma máquina, um smartphone que o sistema operacional era o Windows, acho que era CE, sei lá que sistema que é. Horrível, parecia o Windows 8 para celular, um monte de quadrado, assim, sabe? Um negócio feio pra caramba. Tá? Mas o fato é que a gente já sabe o que é um sistema operacional, né? Tipo assim, a gente sabe que se a gente tiver que comprar um joguinho para pôr no celular, ou qualquer sistema no celular, você tem que saber se o sistema operacional do seu celular, né, é o iPhone, do iPhone, né, que é o da Apple, ou se o seu sistema operacional é o Android, né? A gente sabe, então. E no micro, no laptop que a gente tem em casa também, mesma coisa, né? Se você tem um MacBook, tá? O sistema operacional geralmente vai ser o S10, tá no Macintosh, tá? E eu cheguei a até comentar que tem várias versões, né? Naquela época era Yosemite e eu procurei aqui e falei que a gente já está em, sei lá, puta, esqueci, falei na aula passada, vai lá no filminho que tá lá, tá? Bom, e para fazer com que esses sistemas operacionais, esses computadores, né, que estão conectados numa rede, que a gente vai chamar de nuvem, tá? Para que o diretor de uma empresa consiga obter o sistema, a informação que ele quer de dentro da empresa dele, no smartphone dele
ele é rico, deve ter o iPhone, né? No iPhone dele, o que está acontecendo na empresa, tá? Se deu algum problema, se está vendendo pouco, se tem algum alarme, se tem alguma reunião marcada, agendada e tal. Para que isso tudo aconteça, a gente usa a nossa velha e famigerada internet, né? E na internet, o que a gente tem? A gente tem tudo que acontece na internet, tá? De uma certa maneira, é a troca de informações através dos protocolos que eles inventaram, tá? E uma das coisas que o pessoal mais usa na internet é a distribuição de páginas, tá? Que vão conter os relatórios, vão conter tudo isso que a gente tá falando, tá? Escritas numa linguagem de programação, tá? Que não é bem programação, mas a gente vai entender legal. O que eles chamam de HTML, que é o Hypertext Markup Language, tá? Na realidade, o HTML ele é interpretado pelo um software que a gente tem no nosso computador, que é o browser, tá? Quais são os browsers que a gente mais conhece aqui? Tá? A gente conhece o Google Chrome, né, o Internet Explorer, o Microsoft Edge, o Firefox, tá? O Opera, que são os mais conhecidos. Tem os outros navegadores, assim, não diria segunda linha, mas que são menos utilizados, né? O IceWeasel, por exemplo, que é a mesma constituição de código da Firefox, né? Do Mozilla, tá? O IceWeasel é um navegador mais de testes, vamos dizer assim. Antes deles lançarem as coisas legais no Firefox, eles implementam e testam no IceWeasel, tá? Pouca gente conhece isso daí, tá? Eu tinha instalado, desinstalei porque eu não uso, tá? Bom, e o que o HTML faz? O HTML nada mais é do que uma maneira de você escrever ordenadamente no arquivo texto, tá? Quais são os elementos que vão aparecer na tela para você. Então, quando você entra numa interface de internet, né, você pega o browser e vai entrar na página de uma empresa, por exemplo, o primeiro contato que você tem é com uma página em HTML, tá? É, ele descreve exatamente o posicionamento da tela. Para vocês terem ideia, tá? O que vocês estão vendo aí do NetMeeting na casa de vocês, na realidade, vocês estão vendo um software, tá? Mas vocês entram no software a partir de uma página HTML, que é aquela primeira página que o NetMeeting fornece para vocês, tá? Tanto no teu celular, né, pelo aplicativo do Android, do iPhone, tá? Ou você entra também pelo, pelo browser, né, na internet. A Rafaela está perguntando para todo mundo se está travando. Então, o que pode estar acontecendo? Está caindo para o Gustavo e está caindo para a Rafaela. Para mim tá normal, né? Tá, tem algumas pessoas que estão normal. Então, daí a gente está verificando exatamente um problema que dá na internet. Tá? Por quê? Porque a internet não é uma coisa única, né? Cada um tem um acesso, tá? E cada um tem um acesso, e esse acesso é feito através de uma determinada empresa, tá? Então, e depois também tem a qualidade da conexão da tua residência com a empresa, tá? Ou você também tem a quantidade de bytes, né? Ou bits por segundo que você contrata. E daí tem todo o problema da internet de dentro da empresa, né? Da sua empresa de conexão, tá? E daí quando você navega pela internet, o seu pedidozinho de HTML vai, tá? E
deve chegar na tua empresa, dentro de um determinado servidor lá, tá? E a gente vai discutir quais os seguidores, os servidores que a gente vai ter disponível, né, para receber essa solicitação. E daí ele vai verificar se você é o gerente da empresa, se você é o funcionário, se você é apenas um cliente ou visitante à toa que está entrando. Para cada um desses tipos de clientes que a gente pode ter, tá, o servidor vai tomar uma determinada decisão, né? Então, se você for um cliente, você não vai ter, obviamente, acesso às informações do sistema de informações da empresa, que são definidos apenas pela empresa. Mas, do HTML, o que é importante saber é que é o seguinte, é como se fosse uma página de um documento qualquer. O browser é como se fosse um aplicativo igual o Word, que a gente usa para fazer trabalho, ou igual ao PowerPoint, tá? E a hora que ele lê o arquivo que está chegando na internet, ele vai ler o arquivo com vistas a organizar o layout da página, ou da página que vai ser apresentada para você, tá? E ele permite que a gente clique, né, nos hyperlinks, né, por isso que é de hypertext aqui a linguagem, tá? Os hyperlinks são textos, tá, que permitem que, se você inserir um hyperlink, ao clicar nele, você consegue ir para qualquer lugar dessa página, tá? Ir para qualquer lugar de uma outra página, ou de uma outra página que o seu browser esteja mostrando para você no mesmo momento, tá? Olha que legal. Então, é que eu falei do Word, né? Então dá para a gente entender melhor. Mas imagina se fosse um PowerPoint, né? Ou se fosse um PDF, né? A gente vê no PDF que tem figuras, tem gráficos, né? Então, esse HTML vai permitir que você coloque e ajuste essas figuras, esses gráficos, nas páginas, para você ter uma melhor interatividade. Bom, os sistemas de informação que a gente tem na nossa empresa são baseados nessa linguagem? Muitas vezes não, tá? Porque eles são feitos, né, em linguagens de programação específicas do cara que desenvolveu o sistema de informação. Todavia, entretanto, contudo, a grande maioria deles já tem interfaces, assim, que a gente diria interfaces gráficas, para apresentar o software, né, em HTML, tá? Então, muita gente tem aquela rede interna que a gente comentou, né, que é a intranet, tá? E de repente tem um sisteminha lá de almoxarifado, que para você entrar no sistema do almoxarifado, basta você clicar num link lá na intranet qualquer, tá? Que abre uma página para você, o próprio browser abre, tá? Você tem ali um formulário exposto, e daí você coloca a sua senha, por exemplo, se você já não tiver logado, e você entra no sistema de informação para saber se tem uma determinada peça, tá? Hoje em dia, essas coisas estão muito interligadas, tá? Então, quando você aponta para essa palavra-chave, né, que a gente diz do hyperlink ou gráfico, tá? E clica sobre esse gráfico, você vai lá para o negócio. Bom, eu não vou aqui descrever o HTML, tá? Como funciona, mas se vocês... Eu não sei se foi nessa turma. Eu estava dando aula para alguma turma aí e alguém sugeriu que eu fizesse um cursinho de HTML básico, né? Então eu já estou pensando, estou preparando, e eu vou postar lá no meu portal lá, sei lá, umas aulinhas bem curtas, né? Tudo de 10 minutos, para quem quiser aprender um pouquinho de HTML. Em que isso vai melhorar a tua empregabilidade. Ó, eu não sei, mas eu só diria o seguinte: se você estiver trabalhando numa empresa e eventualmente você quiser fazer uma modificação qualquer na própria intranet ou utilizar os sistemas de informação para fazer uma apresentação melhor, que você queira disponibilizar para todo mundo,
tá? Se você conhecer um pouquinho como que funciona a linguagem HTML, talvez você consiga fazer isso mais rápido, né? Hoje, por exemplo, se você estiver fazendo qualquer macro no Excel, você pode apresentar essa macro através de páginas HTML. Ou seja, fazer o seu browser interagir com o Excel, ou o teu browser interagir com o banco de dados, onde estão guardados os dados que o Excel salvou através de uma lista, de uma planilha, tá? Então, sei lá, eu acho que é interessante, tá? Mesmo para quem não gosta de programação, tá? Bom, existem também alguns editores HTML que você pode usar, né? Aqui a Adobe tem o Dreamweaver. Eu não gosto, porque, assim, como é um software feito por terceiro, né? Tipo assim, Adobe que fez o Dreamweaver. Então, o que que acontece? Quando você vai colocar lá a organização, esse tipo de programador, né, de software que faz programação em HTML, ele é daquele tipo de what you see is what you get. Ou tipo assim, você consegue. O que você vê é o que você faz. Ou seja, ele mostra para você, né, como que já vai ficar o que você está fazendo na tela do computador, e ele gera o código HTML em função de programação. Tá? Então, você olha assim na tela, tem vários programadores desse jeito, inclusive na web, né? São esses web editors, né? De web. Você vai no Wix, sei lá, na UOL, não sei das quantas, local web da vida, sei lá onde você vai. Sempre tem um editor desses que você vai puxando figura, vai puxando cabeçalho, marca. Você faz tudo do jeito que você quer, dá um executar, ele mesmo pega o código e gera o código. Ele gera do jeito que ele quer e com um monte de sujeira. Né? Um monte de informação que às vezes são desnecessárias, mas tudo bem. Tá? Então, tá. E o que, que se usa então para programar HTML? Cara, só usa o cérebro e o notepad do Word, ou do Windows, ou um editorzinho de texto qualquer. Tá? Tá. Bom, também tem vários plugins, tá? É, que a gente diz, né? O que é um plugin? Alguma coisa que você acrescenta, tá? Então, tem Flash. Flash já não vai, nem, o pessoal nem usa mais. Inclusive, o Flash está sendo. Deixa eu até grifar isso daqui. Ele está sendo descontinuado. A partir de 2020, de dezembro desse ano, o Chrome não vai mais abrir nada em Flash, tá? Java é uma linguagem de programação. Bom, são plugins, são coisas que você anexa no browser para conseguir fazer com que ele entenda algumas programações. Por exemplo, se você colocar uma foto na internet, ponto .bmp, lá, que é o bitmap, lá, que é feito no Windows, que é uma foto pesada pra caramba, o seu browser, a hora que está lendo a página, encontrar a foto, ele vai ter a informação de onde que ele vai ter que colocar essa foto na tua tela. Se vai ser no canto superior, inferior, igual aquela formatação que você faz no Word. Mas o que acontece é que nem sempre essa foto, né, a extensão da foto, o tipo de arquivo que você está passando, o browser entende, por isso que tem padrões, né? Às vezes o browser não entende. E quando ele não entende, ele não apresenta. Então o HTML fica parado. É a mesma coisa que esses plugins, né? Quando você coloca uma informação em Flash dentro de uma página HTML, a hora que o browser está lendo a página, a hora que ele chega naquele Flash ali, ele vai ter que ter alguma coisa para entender o Flash. Ou se tem alguma coisa programada em Java dentro da página, o browser vai ter que ter um plugin, entendemos assim que é mais fácil de entender, para conseguir interpretar aquilo e apresentar para você do jeito que tem que ser apresentado, tá? Então, é para isso que a gente tem plugins. Ah, olha lá,
No entanto, essas aplicações add-ons, né, que são os plugins, add-ons são coisas que você acrescenta por cima. Exigem programação adicional e mais recursos. Tá? Por quê? Porque você está usando uma coisa que não é do HTML, na realidade, e todos os browsers que querem ler aquilo vão ter que se interessar por aquela linguagem, incorporar aquilo e fazer plugin para aquela linguagem, para a hora que ele estiver rodando ele conseguir entender. Tá? A Apple retirou o suporte para Flash dos seus dispositivos móveis já. Já não tem. Então, se você abrir uma página que tem alguma coisa em Flash do seu telefone, provavelmente, se você tiver um iPhone, vai dar pau lá e ele vai falar que não vai conseguir ver a página. Tá? Agora, se você usar uma coisa só em HTML, ele é padronizado. Tá? E todos os browsers, eles têm que dar suporte a todas as informações que ele está lendo numa página HTML. Tá? Bom, isso é só para a gente ter uma noção de como que é o HTML, tá? Mas o mais importante é que a gente entenda que todos os grandes fornecedores de sistemas de informações, tá? Como a IBM, Microsoft, Oracle, HP, tá? Eu colocaria até algumas outras aqui, a Infor, sei lá, Link, tá? Não são tão grandes, mas a TOTOS todo mundo já ouviu falar também, pelo menos em propaganda, né? Tá? Isso daqui não é Link. Acho que é ClickView. Eu não lembro o nome, então eu vou tirar. É uma empresa que desenvolve plataformas de otimização para Business Intelligence, usando o Excel por baixo. Tá? Bom, todas essas empresas aqui oferecem ferramentas e plataformas inteiras para desenvolvimento e integração de aplicativos de software usando serviços web, tá? Então, o que acontece? Sistemas de informação com integração de aplicativos de software usando serviços de web. Porque isso daí, para ficar muito mais fácil lá na empresa, para quem sabe mexer com a intranet. Tá? E aproveitando a facilidade mesmo, né? Você tem o computador na tua frente, né? Você tem duas opções. Ou você entra no aplicativo da maneira correta, né? Usando o protocolo do próprio aplicativo, que está distribuído em rede, foi projetado para isso, aparece uma tela de logon para você do aplicativo, tá? Que é mostrado para você através da linguagem de programação que o aplicativo foi feito, tá? Que é meio quadradinho, assim, feio pra caramba, né? Ou o aplicativo usa recursos de web para fazer essas coisas com você. Então, daí você clica no íconezinho lá do seu computador, abre o browser, tá? Já vem a página do aplicativo, que todo mundo já sabe mexer, até minha mãe, tá? Daí vem um pedido de senha, ela coloca a senha e automaticamente ela está no aplicativo, tá? E o aplicativo pode apresentar algumas facilidades na web que eventualmente seja um pouquinho difícil de desenvolver, né? Ou menos assim, apresentável no aplicativo em si, né? Por quê? Porque assim, para você desenvolver um aplicativo, você tem que ter cara que faz parte gráfica, né? Que é essa interface com o usuário, tá? Parte que faz a programação, o core lá do negócio, gerenciamento de banco de dados, tudo que está por trás da programação do sistema de informação. Legal. Só que assim, às vezes, a empresa é muito boa, que nem a SAP. Né? Não coloquei aqui. A SAP está fazendo isso agora também.
nos aplicativos dela. Tá? SAP R3. É alemã essa empresa aqui. Então, ela desenvolve programa em alemão, obviamente, né? Só que o que acontece, cara, os caras que desenvolveram o aplicativo, eles são muito bons em software, em banco de dados, em pensar na parte interrelacional dos dados, como filtrar, como apresentar. E eles são muito certinhos com relação à construção do banco de dados dele. Cara, 200% na parte de dados, tá? Com relação na parte gráfica de apresentação do aplicativo, os caras acho que não contrataram nenhum web designer na empresa. Ou contrataram um web designer que gosta de fazer página, né, página de leitura mesmo, de dados, só para alemão, né, porque o brasileiro não gosta. Tá? Então agora eles estão desenvolvendo algumas interfaces, tá? Em HTML, tá? Obviamente o que você vê na tela é a formatação em HTML e o que muda são os dados que eles enfiam nos campos certos da página. Então está ficando melhor, né? Agora está ficando do jeito que todo mundo gosta. Beleza? Alguém tem alguma pergunta com relação a essa parte do HTML, tá? O porquê que é bom a gente entender um pouco de HTML. Não? Não mesmo? Vocês estão me vendo? Eu caí, estou aqui, estou vivo. Eu estou online. O Marco não está me vendo. Só ele que não está me vendo? O Peterson também não? Então tá difícil, hein? Não porque não tem dúvida, certo? Então tá bom, agora eu entendi o não aqui. Então, pelo que eu vejo da turma, vocês não vão gostar de trabalhar com sistema de informação, né? Vocês não gostam de trocar informação, né? Pelo que eu estou vendo, né? Vocês gostam apenas de receber informação, é isso? Interatividade com vocês é quase nula. Tirando a Rafaela, que está com problema da internet lá, que não está vendo, e o Gustavo, talvez, vocês podiam de vez em quando falar um oi, né? Falar, oi, professor, estou vivo, né? Mas nem isso vocês fazem, né? Tá bom. Ah, o livro, eu vou puxar um assunto um pouco mais polêmico. Vamos melhorar essa. Agora eu vou perguntar também, que eu estou com raiva de vocês. Tá? O que você entende por computação verde? Pô, nem o Paulo hoje, hein, Paulo? Sacanagem, né? Você é o único que fala hoje, nem você. Mas eu não estou querendo responder, professor. Então tá bom, Eu quero dar oportunidade para o pessoal ver para falar alguma coisa. Tem tá 35 bom. pessoas na sala, o pessoal nem o áudio manda. Isso. Então é uma pergunta. Se não tiver resposta aqui, eu vou perguntar na prova, que é a computação verde. Ó,
A Rafaela, apesar da falta de internet dela, ela foi a única que respondeu. Pô, Rafa, acho que só eu, você e o Paulo. A gente está tendo aula em três só, em trio. Ah, o Gustavo também. Tá, uma computação mais voltada, pensando no lado ambiental. Bom, podemos discutir. Então, só temos 4 alunos na sala. Eu não sei o que é, professor. É Leonardo normal, falando. não tem problema nenhum. É isso que a gente está discutindo, né? Ah, o Elvis deu um negócio bonito aqui, ó. Tecnologia voltada à redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente. Uma computação voltada a impactos do meio ambiente, isso aí. Tá. Bom, vou instigar um pouco mais, tá? Tudo bem, muito bonito, achei lindo a definição que vocês deram, eu acho que é bem assim. Computação verde é algo mais. A pergunta que eu vos faço, Liz, isso é possível? Né? Isso é. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Né? Isso daí não parece uma coisa mais de lacração, tipo, sei lá, lacração ambientalista da Greta Thunberg lá, aquela menininha lá? Tá? Então, Gustavo, se o Gustavo acha que possível é, só não é viável, tá? A Rafaela está achando que talvez tenha a ver com a lacração, é isso que eu, né? Tipo assim, tá todo mundo querendo colocar um dedinho no meio ambiente assim para só ganhar adeptos, marketing, isso. Beleza, para ganhar computação voltada, computação verde. O que é computação verde? É não destruir a floresta amazônica, não pôr fogo no Pantanal, não queimar lá, né? Fazer uma computação em nuvem, mas não carregar a nuvem para não chover chuva ácida. Mais ou menos Ah, isso. professor, eu acho que seria alguma coisa em termos de usar tecnologia para criar equipamentos mais inteligentes para fazer controle de emissão de gases na atmosfera, alguma coisa assim. Tá. Você usar sistemas de informação, né, para de alguma forma ajudar o meio ambiente. Tá, mas isso É. não é nesse termo, né? Deixa eu colocar aqui o que o cara do. O que o cara do livro nos colocou sobre isso, mas ele, mesmo no livro, ele pede para gente discutir, tá? Isso daqui era para ser, né? Se a gente tivesse lá, pelo menos nós 6 aqui, a gente ia discutir isso daí em sala de aula, o resto ia jogar truco, tá? Mas a ideia é mais ou menos assim, ó, tá? Ao reduzir a proliferação de hardware e o consumo de energia, a virtualização tornou-se uma das principais tecnologias a promover a computação verde. Bom, eu ainda não sei o que é computação verde, né? Então, qual que é a ideia do cara? É assim, se a gente está com computação em nuvem, tá? Eu não preciso ter um computador muito poderoso na minha casa, tá? Essa é a visão do cara, tá? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá? Mas se eu não tiver o computador em casa, teoricamente, eu não estou consumindo hardware desnecessário, tipo assim, eu não vou ter um desktop, eu não vou ter memória, né? É aquela mesma pegada da impressora, saca? Tipo assim, você Professor, quer...
Oi? Então, pode considerar que esse lixo eletrônico que o pessoal, até hoje em dia, já tem cooperativas que tiram ouro da placa, tem a ver com isso, então, para redução desses tipos de hardware que são descartados. Exatamente. E Quer muitas dizer, vezes... o cara, na minha visão, Leonardo, o que o cara fez? É minha visão essa, né? O cara pegou um negócio que está muito em voga, né? Que é essa preocupação que a gente tem, né? Com os recursos, né? Com o impacto, né? E ele está dizendo exatamente isso, ó. A gente produz muito lixo. Se a gente não fizer muito hardware, teoricamente, a gente reduzindo o hardware vai reduzir o consumo de computadores mais potentes, não sei o que lá, e daí a gente vai ter menos lixo feito, né? Tá? Mas é isso aí, ó. Ele diz que computação verde ou TI verde refere-se a práticas e tecnologias voltadas à concepção, fabricação, utilização e descarte de computadores, servidores e dispositivos associados, como monitores, impressoras, não sei o que lá, visando minimizar os impactos sobre o meio ambiente, tá? Reduzir consumo de energia, tá? Olha outra coisa aqui. Quando o cara faz um chip novo, tá? Hoje eles estão, apesar de estar crescendo a concentração de dispositivos dentro de do mesmo chip, né? Do mesmo encapsulamento, o que eles fazem é, assim, tentando usar materiais e técnicas para reduzir consumo, tá? Então, assim, apesar de ter muita coisa concentrada num lugar único, tá? Eles estão fazendo os equipamentos com redução de consumo. Porque se eu consumir menos energia, em princípio, tá? Eu estou praticando essa diminuição, né, de impacto para o meio ambiente. Tá? Olha, daí vem um dado aqui, esse dado é da época do livro, né, o Windows 8, o livro deve ter sido de 2012, eu não sei que ano que, eu estou sem ele aqui para ver, tá? Mas na época que ele escreveu, ele disse que a tecnologia da informação é responsável por cerca de 2% do total da demanda de energia dos Estados Unidos. Claro, né, ele é americano, né, então... E acredita-se que contribui com cerca de 2% do gases do efeito estufa. Tá? É assim, gente. Acredita-se, né? Então, esse negócio de acreditar, né? Eu acredito em Papai Noel, tá? Ainda. Tá? De verdade. Acredito que ele existe. Tá? Então, tá. Bom, mas o livro colocou, pediu para a gente discutir, tá? Por quê? Porque hoje a gente está com essa pegada de preservar o meio ambiente, tá? Então, um sistema de informação utilizando computação verde, tá? Você pode até usar isso daí como marketing, como a Rafaela falou, tá? Marketing até para vender o seu sistema lá, se você for um engenheiro que vai trabalhar numa empresa de implantação, né? Tá? Ou convencer, porque vai que tem um louco na outra empresa que só vai comprar, tá? Se o seu equipamento ou seu sistema, se a sua empresa tiver o selo verde, né? Eu lembro de uma novela, tá? Da Rede Globo, que o cara lá inventou um selo para enfiar na testa do cavalo lá. Acho que era Que Rei Sou Eu, né? Por quê? Porque o governo inventou um selinho no IPVA lá, uma vez aqui no Brasil, para ver se o pessoal, os veículos estavam com a documentação em dia, né? Então, o modo do guarda saber se o documento do carro estava em dia era olhar no vidro frontal do painel do carro, lá
no vidro, né? E tinha um selinho lá, 97, 98, né? Pago, né? Senão você levava multa e tinha que pôr o selinho, tá? Então é assim. Por que que eu estou levantando isso desse jeito e com essa, né? É porque é o seguinte, como eu falei para vocês, a gente no curso superior, a gente também tem que desenvolver a nossa capacidade crítica, né? Se a gente, desde a oitava série, a gente parou de ler, parou de discutir, né? Parou de tentar entender as coisas, de ver por trás das decisões, o que que as coisas impactam na vida da gente, tá? E de repente a gente parou de interpretar textos, interpretar ou respeitar diferentes visões, né? A gente tem que entender isso tudo no contexto do que está acontecendo. Achismo, né? Acreditar que 2% dos gases de efeito estufa no mundo é criado por computação, né? Acreditar, né, que as vaquinhas, coitado, que consome, né, os gases expelidos pelas vacas no agronegócio brasileiro contribui para 3% do efeito estufa, e a gente tem que não consumir carne, ou sei lá, não tem nada a ver. Mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer. É que a gente precisa pensar. No contexto da nossa matéria, né, o livro diz sobre computação verde, mas a gente precisa entender muito bem o que é isso, né, qual é o contexto e como utilizar isso no nosso dia a dia, né? Tá? Então, é assim, usar isso como argumento para vender sistema de informação ou implantar sistema de informação, talvez funcione, né? Você fala assim, olha, eu tenho que trocar todo o sistema de informação da empresa e fazer computação em nuvem, né? Por quê? Para salvar a natureza, né? Porque daí a gente está, de uma certa maneira, com um selinho verde nosso, a gente está contribuindo, né? Daí o questionamento é assim, será que é isso mesmo? Né? Será que as empresas que fornecem serviços de computação em nuvem é que não desenvolvem esse tipo de argumento para fazer com que o negócio deles seja mais viável? Né? É isso que a gente tem que pensar também, né? O, o Gustavo falou que possível só não é viável. Quando você falou isso, Gustavo, você está pensando em quê? Eu quis dizer financeiramente, porque assim, é possível, mas igual, vamos computar tudo em nuvem. E o custo disso para colocar numa nuvem? Um custo mensal, o custo anual disso é altíssimo. O custo E, anual de colocar em nuvem deve comprar um servidor e colocar dentro da empresa, sem custo bem mais barato, pagando só energia. E, assim, então, sai muito mais caro. então você falou um negócio que eu sempre tenho falado desde o início, né? A gente está numa empresa para fazer a empresa ganhar dinheiro, não é assim? Então, qualquer argumento que a gente utilize para fazer qualquer tipo de implantação tem que ser viabilizado e analisado do ponto de vista do custo-benefício, tá? Ah, Quando a gente está falando de sistemas de informação, uma coisa é comprovada, tá? Se você tiver uma empresa mais ágil, uma informação sendo divulgada, né, com mais qualidade, de uma maneira mais fácil, para que o diretor tome as decisões embasado em fatos reais, mais rápido, tá? Para direcionar a empresa, para fazer investimentos, para ampliar ou diminuir, tá? Isso é comprovado. Um sistema de informação bem implantado numa empresa, uma organização melhor, um sistema de qualidade talvez bem implementado, faz com que a empresa tenha mais competitividade, ganhe mais dinheiro, tá? Agora, o quanto você vai gastar para fazer tudo isso é preocupante, tá? Porque
todo mundo gostaria de implantar um SAP na empresa, mas quando você vai ver o preço do SAP, você acaba implantando o TOTUS, tá? Por quê? Porque, tá, talvez o preço, o custo envolvido com a implantação, com o treinamento, né, com a especialização, com a criação de departamento. Às vezes a empresa não tem o departamento de TI, né? Você tem que aumentar a empresa, colocar um departamento de tecnologia de informação específico para cuidar do SAP, contratar pessoas para colocar ali para cuidar do SAP, treinar todo o corpo de funcionários que vai mexer com o SAP, tá? E talvez esse argumento de melhorar o meio ambiente não seja um argumento tão válido, tá? Mas tudo tem que se pensar, tudo tem que se discutir, tá? Então, nessa parte do livro aqui, ele simplesmente fez essa constatação, tá? E pediu, né, no caso, o livro até... Deixa eu só pegar uma figurinha aqui, que daí a gente vai retornar, tá? Vai, filho. Ferramenta de captura. Cara, essa ferramenta de captura é muito boa, né? Eu coloquei a foto aqui, ó. Tá? Bom, de qualquer maneira, para a gente entender melhor como que funciona, tem um diagrama, tá? Um diagrama, eu não sei nem como que chama isso daqui, é gráfico, né? Um gráfico para mostrar para a gente, tá? Como que as coisas interagem nos sistemas, né? Então a gente tem, geralmente, numa parte posterior aqui, são os usuários, né? O usuário é todo mundo que vai usar o nosso sistema, tá? O nosso sistema de informações, tá? Esses usuários, eles vão ter contato, tá, com uma camada, vamos dizer assim, que a gente chama de softwares de aplicativos, tá? Que são os sistemas operacionais, os sistemas de apoio, sistema de comunicação, a rede de comunicação, como que o pessoal vai fazer contato com as informações da empresa, tá? E depois, isso tudo é gerenciado, né, por um software, né, de sistema, né, que é onde fica aqui os sistemas operacionais, os tradutores de linguagem, os programas utilitários do sistema implantado e assim por... E o hardware, tá? É exatamente essa plataforma que vai dar apoio a toda essa estruturação na empresa, tá? Então, é muito importante a gente ter essa ideia de como que as coisas se interagem, exatamente para tomar a decisão na hora de, eventualmente, implantar ou melhorar um sistema de informações de uma empresa, tá? E, claro, para cada parte do hardware, tá, a gente tem um, um aplicativo, um sistema que vai atuar de maneira diferente. Então, para a gente é muito importante, tá, a gente entender, por exemplo, a diferença de um sistema operacional que roda num PC, né, num computador pessoal, tá, de um sistema operacional que roda num servidor, seja ele servidor de dados, de informação, servidor de web, servidor de e-mail, servidor num monte de coisa, não importa, né? Mas os sistemas operacionais, eles são um pouco diferentes, tá? Os critérios de segurança, os critérios, as implementações diretivas, né? De responsabilidades, vamos dizer, são diferentes.
E os dispositivos móveis, tá? Eles são muito próximos dos computadores pessoais, né? Então, são sistemas operacionais diferentes, porque eles operam hardwares diferentes, tá? E cada hardware tem sua necessidade. O problema todo que a gente encontra é que um sistema de informação, tá? Se ele for implantado de maneira a fazer a interligação geral de pessoas até de fora da organização, tá? A pessoa que está lidando com isso, está gerenciando essa área, ela vai ter que ter esse conhecimento da diferença dos sistemas operacionais, porque ele vai receber solicitações de dispositivos móveis que operam em redes móveis, redes não tão seguras, né? O seu dispositivo móvel, a qualquer momento, ele pode ser craqueado, invadido, hackeado, tá? E você mesmo instala uma série de produtos, né, dentro, até o próprio sistema operacional do dispositivo móvel, ele integra o seu dispositivo móvel com contas de internet, com Google, com não sei o que lá, com o Google Maps, o Waze, aquele arquivo de namoro que a gente usa lá, tá tudo interligado, né? Tanto é que com o banco, né? Então, veja bem, é preocupante para o cara que gerencia um sistema operacional saber que o sistema operacional dele vai ser acessado por um dispositivo móvel, tá? Porque ele tem que tomar muito mais cuidado, tá? Se você vai acessar da sua casa, beleza, tá? Os sistemas operacionais de PC já são um pouco mais conhecidos, né? Então, já dá para entender, dá para saber como operar isso daí, através do antivírus, do firewall, um monte de coisa. Tá? Mas os PCs, os servidores da empresa, tá? E esses eles têm que estar muito bem dimensionados, tá? Eles têm que estar muito bem protegidos, né? Então, é assim, a lojinha da esquina, né, não desmerecendo, porque toda empresa é empresa, e toda empresa tem a sua finalidade e a sua importância, tá? Uma lojinha de menor porte, tá? Talvez ela use um computador pessoal, tá? Como servidor, tá? Então, por quê? Porque tem poucas pessoas e tal. E, de repente, ela cria uma rede inteira de computadores na própria empresa, tá? Interligados, e ele coloca um PC como sendo um servidor, um PC, obviamente, mais bem equipado, né? Com mais memória, um processador um pouco melhor, né? Mas, geralmente, uma empresa pequena faz isso, tá? Só que o sistema operacional do PC, ele não está preparado para ser um sistema operacional de servidor. Apesar de que parece que ele faz as mesmas coisas e do mesmo jeito. Até no Windows 10, por exemplo, a gente tem como aplicar diretivas de segurança na rede a partir de um computador. Por exemplo, eu tenho uma rede aqui em casa e eu consigo implementar compartilhamento, implementar autorização, né? É que, obviamente, eu não faço isso, porque aqui em casa quem usa sou eu, meus filhos, minha mãe, né? Então, imagina se toda vez que alguém for usar o celular para falar na internet, aparecer uma tela de logon, ter que pôr usuário e senha, né? Então, mas eu tenho condições de fazer isso até com o sistema operacional, com o Windows 10 Pro, por exemplo, dá para fazer isso. Só que o software preparado para servidor, ele tem alguns serviços específicos, tá? De servidor, e eles são diferentes. Então, se uma empresa começar a colocar um servidor diferente, um sistema operacional um pouco diferente, você vai ter que contratar uma pessoa que saiba mexer com servidores, tá? E daí você vai ter que criar lá pelo menos uma salinha para o cara, vai contratar mais uma pessoa, e assim por diante. E isso tudo tem que ser muito bem pensado, tá?
Então, a nossa decisão por implementar ou não é muito importante e a gente tem que analisar isso daí. Tá? Bom, de qualquer maneira, tá, esses sistemas operacionais, eles fazem uso do que a gente chama de, eu chamo de GUI, que é Graphical User Interface. É a interface gráfica. Por isso, antes do seu embarque começar, estamos... Opa, tem alguém viajando, né? Interface gráfica. Tá. Do usuário. Nossa. Interface gráfica do usuário. O Igo fica melhor do que o GUI. Bom, o problema é que o sistema operacional ele vai controlar a forma como esses usuários interagem com o computador, tá? Normal, tá? E muitos tipos de aplicações atuais usam os interfaces gráficas de usuário, tá? Que fazem uso extensível de ícones, botões e barras. Beleza, tá? E caixas, né? Aquelas caixas de mensagem, caixa de seleção e tal. Por exemplo, ó, esse software que a gente está vendo aqui, que é o PowerPoint, isso que eu estou vendo no PowerPoint é um Graphic User Interface, né? Uma interface do usuário. Por que é gráfica? Porque ela tem esses iconezinhos aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que aparece alguma coisa aqui, tá? É de uma forma gráfica, né? Bom, e o legal disso é que as interfaces gráficas de usuário, elas foram sendo depuradas ao longo do tempo, de forma que elas sejam muito parecidas, tá? Quando você muda de software, tá? De aplicação, tá? Às vezes eles usam até a mesma interface gráfica, tá? Muda o jeitinho, mas os ícones, assim, eles são meio que padronizados, né? E isso é legal, porque independentemente do sistema operacional, se você tem uma interface gráfica para você operacionar ele ou trabalhar com ele, você vai se sentir mais à vontade, tá? Então é assim, tem gente que gosta do iPhone, tá? E gosta do MacBook lá, do iMac, sei lá, do iPad. Por quê? Porque o sistema operacional deles tem um jeito de mostrar os ícones, e os ícones são daquele jeitinho lá, e o cara gosta daquele porque acha que é mais bonitinho, tá? Se sente melhor. Já o Windows, por outro lado, oferece uma interface gráfica um pouco diferente, tá? Os aplicativos, até os aplicativos, tipo, você pegar um aplicativo PowerPoint, por exemplo, esse PowerPoint aqui é for Windows, então ele roda no sistema operacional Windows. Mas, obviamente, a Microsoft também compila um sistema operacional para rodar no OS 10, tá? Então, o que acontece? A interface gráfica é muito parecida, os ícones são muito parecidos, mas o jeito do desenho, tá? É um pouquinho diferente. A IBM tinha, eu falei do Warp na aula passada, a IBM tinha um sistema operacional Warp que tinha um negócio diferente. Os ícones significavam as mesmas coisas, tinham o mesmo formato quase, mas era o mesmo, mas de uma maneira diferente. Então, a gente tem que pensar e entender, né, que é muito melhor para o usuário quando ele já sabe mexer no negócio. Então, é assim, eu tenho lá a minha empresa menorzinho, daí chega um cara lá, um consultor externo, tá? Porque o dono da empresa viu numa feira que tinha que implantar um sistema de informação,
tá? O cara da feira convenceu ele a comprar, ótimo vendedor, pelo custo tal, e ele foi, sei lá, o Césars, Sistema de Informação Césars, que vai integrar toda a informação da empresa, é um sistema verde, né? Portanto, ele vai também melhorar o meio ambiente, né? Integrar, evitar desperdícios, né? Beleza, o cara conseguiu vender esse sistema para o dono da empresa e o sistema Césars vai ser implementado, né? Veja bem, se o sistema Césars tiver uma interface de usuário que só eu sei mexer, vocês nunca vão gostar de mexer com aquilo, tá? Porque não vão saber, vão ter uma certa resistência à mudança, né? Porque o ser humano tem sempre uma resistência a mudanças. Então, é interessante que no meu software eu tenha feito um sistema de gráfico de interface para o usuário que seja agradável aos usuários. Portanto, eu, como sei disso, no meu sistema de informação, tá? O arquivo vai ficar aqui, né? Quando eu clicar no arquivo, vai aparecer algumas coisas, tá? Daí vai ter um inserir, vai ter um editar, quer dizer, né? Configurações, né? Vai ter tudo mais ou menos parecido como que é isso daqui. Por quê? Os ícones, por exemplo, se eu der a opção para o meu usuário mudar sei lá, o tamanho da fonte, vai obviamente ter alguma caixinha parecida com isso, porque ele sabe que isso daqui é negrito, que isso daqui aumenta, muda, né? Isso daqui aumenta a letra, diminui a letra, quer dizer, esses controles vão ser compatíveis com o que todo mundo sabe. Portanto, se eu fizer um sistema, né, integrado usando uma interface de web, tipo um browser, tá, que a gente estava falando até um minuto atrás, vai ser muito melhor para o cara, através do celular dele, saber mexer no meu sistema. Ele não vai ter nenhuma dificuldade. Então, bom, a gente sabe também que quando a gente usa um aplicativo, tá, a gente consegue, de uma certa maneira, uma maior qualidade, vamos dizer assim, na apresentação de dados e maior velocidade, tá? Mas, como os sistemas de operacional estão utilizando o que a gente chama de serviços de web, tá? Também para fazer esse tipo de integração, tá? Por exemplo, um dos serviços que a gente tem, que é muito comum na web, é mandar avisos. Olha que legal. Ah, mas eu não sei o que é isso. É fácil. Você tem o seu Facebook instalado no seu celular, tá? Quando algum amigo seu da tua área de relacionamento mais próximo posta alguma coisa na linha de tempo dele, tá? Você pode deixar o seu Facebook configurado para que toda vez que ele postar isso daí, aparece lá o númerozinho lá no seu íconezinho do Facebook. O WhatsApp é a mesma coisa, né? O cara tá lá na Conchinchina, mas se ele postou no grupo, do qual você faz parte, tá? Um serviço qualquer de web vai pegar a informação do WhatsApp dele, que ele postou lá para o WhatsApp, e vai mandar para todo mundo que está naquele grupo um aviso dizendo que tem uma mensagem nova. Isso é um serviço de web. Se você não tiver na web, você não vai receber isso daí. Um sistema de informação implantado na empresa pode também se utilizar desses mesmos serviços de web para mandar informações para o gerente da empresa. Por exemplo, um gerente de área comercial, tá? Que teve, sei lá, um problema de vendas
problema sério de vendas, ele pode receber no celular dele, por exemplo, um aviso do sistema de informações da empresa dizendo que o problema ocorreu. Tá? Um gerente de uma linha de produção, tá? Que eventualmente essa linha de produção foi para o saco. Tá? O sistema de informação da empresa pode enviar, através de um serviço de web, uma informação para o celular do cara lá, dizendo que isso aconteceu. Então, os serviços da web, esse é um dos, né? A gente tem vários serviços de web, tá? Que podem ser implementados, podem ser usados e que podem ser administrados nos serviços, né? Nos sistemas de informação, tá? E o livro nos chama atenção para alguns, tá? Por exemplo, a gente falou do HTML para enviar páginas de formatação, tá? Mas existe um serviço que foi, um serviço não, uma linguagem que foi desenvolvida, em 96 ainda, que é o XML, tá? O XML, ele é uma linguagem muito parecida com o HTML. Aliás, o pessoal que inventou o XML, que foi o próprio W3C Consórcio, que é o consórcio que cuida do HTML, eles acharam que esse XML aqui ia superar o HTML, porque o HTML tinha um monte de restrições na época que o XML foi inventado. A gente estava no HTML3 ou HTML4, não me lembro bem, acho que era no HTML3. E ainda não tinha sido inventado aquele CSS, que a CSS é uma linguagem de programação para deixar mais bonitinha a página do HTML, tá? E o HTML tinha muitas restrições, né? Daí o pessoal inventou um XML, que é tipo um HTML avançado. Mas o XML, ele é uma troca de arquivo que mais serve para troca de dados, tá? Eu vou colocar até transferência de dados, tá? Então, nada mais é do que um HTML mudado, né? Com outros parâmetros, vamos dizer assim, tá? E esse daqui serve mais para transferência de dados. Olha que legal. Enquanto o HTML só manda foto, não sei o que lá, bababá, esse XML foi preparado para mandar dados. Tipo, sei lá, eu estou em casa e quero saber quantos componentes tem lá, quantos motores de tal tipo tem no almoxarifado, por exemplo, tá? Isso é uma transferência de dados, né? Eu poderia solicitar via o próprio aplicativo do sistema operacional. Porém, eu posso utilizar o XML para fazer essa transação. Ou seja, eu mando o XML, ele vai pegar o banco de dados lá, as informações que ele precisa, através de uma consulta no banco de dados, e vai me retornar os dados, tá? Devidamente organizados, tá? De uma maneira um pouco melhor, um pouco mais fácil do que hoje nem tanto, do que a HTML na época, né? Só que daí hoje, o que os caras fizeram? Os caras fizeram HTML5, que eu falei, né? Então a versão 5 do HTML é uma versão melhorada do XML com o HTML antigo. Então eles juntaram um monte de coisa, tá? Mas mesmo assim o HTML5 ainda fica para formatação, vou colocar aqui entre aspas, artística das páginas. Vocês entenderam mais ou menos qual é o recado, né? Tá? Outra linguagem que é bom aprender é XML. Mas quando eu vou usar XML? Veja bem. Hoje, por exemplo, como XML é uma linguagem que consegue transferir dados de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? O que os aplicativos estão fazendo?
eles usam páginas XML para configuração. Olha que interessante. Um joguinho, por exemplo, tá? Você tem vários arquivinhos XML que ele transfere para você e transfere dados, entendeu? E na hora que você coloca o joguinho para funcionar, ele lê esses arquivos XML que estão já no seu cache da tua máquina para fazer configurações, para fazer modificações no programa, modificações até de linguagem, tá? Ah, podia fazer de outro jeito, César? Sim, você pode fazer. Você pode fazer com arquivo de um ponto alguma coisa lá, um arquivo em ASCII mesmo, para fazer isso, mas o pessoal usa XML. Tá? Bom, então, para que isso aconteça, tá? O pessoal usa arquitetura orientada a serviços. Tá? Services Oriented Architecture. Muito bonito isso daqui. Tá? E é um conjunto de serviços que são autossuficientes, tá? Que se comunicam entre si visando criar um aplicativo de software útil à empresa. Tá? Ou seja, ele interage com os outros softwares. Tá? Por exemplo, a IBM usa isso. Né? E mais, né? Os desenvolvedores de software, eles podem utilizar alguma coisa que já foi desenvolvida, né? Um serviço eventualmente que já foi desenvolvido, tá? Vou citar um legal para vocês. Por exemplo, eu tenho um serviço que é um chat online, tá? Tem uma empresa que desenvolveu um chat, ou seja, um chat online, igual esse que nem esse que a gente está usando aqui no NetMeet, tá? Daí, o que ela faz? Ela desenvolveu esse serviço de web, tá? E eu, por exemplo, se eu tiver uma página da web aqui em casa, é só eu colocar esse serviço ligado na minha página, que o que acontece? Aparece lá um íconezinho na minha página, tá? Dizendo que eu estou disposto a conversar com quem quer que seja. Olha que legal. Em vez da pessoa pegar e me ligar pelo telefone ou falar o WhatsApp, ela clica nesse ícone, tá? E esse ícone vai me abrir uma página pequenininha, né? Uma paginazinha HTML, tá? E ao mesmo tempo que ela abre essa página HTML, ela faz uma conexão automática com esse aplicativo que eu tenho no meu celular, tá? Que é como se fosse o WhatsApp, né? Muito próximo do WhatsApp, tá? E o cara está conversando comigo através desse serviço. Bom, legal. Então, uma empresa inventou isso. Um monte de outras empresas fazem serviços semelhantes. Mas daí, o Banco Santander, Banco do Brasil, CPFL, Electro, negócio de água, todos eles usam isso daí no site, um serviço similar a esse, tá? Às vezes da mesma empresa. Ou seja, é um serviço que foi desenvolvido, tá? Que é utilizado ou reutilizado com outras combinações para montar outros aplicativos. Ou seja, o cara lá da CPFL fez um aplicativo para atendimento ao cliente, tá? Você paga a conta, segunda via, aquelas coisas, solicita ligação, desligamento, acompanha processo. Beleza, foi um aplicativo desenvolvido para aquilo, cuja interface é a internet, né? Porque você está usando interface web, teu browser, está vindo um monte de coisa em HTML, você está mandando um monte de coisa em HTML, tá? Usando os métodos da programação HTML, tá? Bom, como é com segurança, eles usam HTTPS, né, seguro, tá? Para fazer essa transição, e muitas vezes eles fazem páginas ativas, né? Ou PHP, tá? Ou ASP, ou ASP, ou .NET, tá? Que são linguagens de programação
próximas do HTML, vamos dizer assim, mas que fazem coisas no servidor e só entregam o resultado em HTML para quem os solicitou. Tá? Então, essas páginas em PHP, né, em ASP, quando você está fazendo alguma coisa nela, na realidade, ela só retorna para você o resultado da operação. Tá? Então, assim, muita coisa acontece lá no servidor, você nem está sabendo. Depois que ele faz tudo o que ele fez, tá? Por exemplo, usei esse servicinho, tá? Para solicitar lá para a mocinha lá uma segunda via de conta de luz, da minha conta. Daí ela me mandou um link, eu cliquei no link, o link foi para uma página HTML da internet, pedindo o meu CPF e o número do registro, sei lá, do relógio de conta. Tá? Como eu era usuário, já estava validado, eu dei lá, cliquei, ele foi. Essa solicitação, tá? Ela foi para o servidor fez o quê? Ele pegou, foi lá no sistema interno da empresa, buscou no banco de dados o meu nome, a minha conta, tá? Converteu a conta em PDF, tá? Fez tudo lá, um monte de conta de quanto que eu tinha que pagar, quanto que eu devia, juros, não sei o que lá, gerou uma conta, converteu essa conta em PDF, tudo lá no servidor de CPFL, tá? E pegou isso daí e enviou para mim via HTML, tá? Só que a página que eu acessei era uma página em PHP, tá? Então, veja bem, o HTML, acessei a página PHP, passei meus dados, a página PHP passou os dados para o sistema da empresa, o sistema da empresa fez todo o cálculo necessário, gerou um PDF, retornou para o PHP, PHP pegou e retornou para mim em HTML, e apareceu no meu browser, abriu uma outra aba do meu browser, e veio o PDF da conta para mim. Tá? E daí eu agradeci a mocinha, né? Daí o robozinho falou se eu queria mais alguma coisa. Então é assim que funciona mais ou menos essa interação de serviços, tá? Beleza. Quais são as tendências, né? Tá. As tendências para o futuro aí. O que o pessoal, principalmente agora, né? Com a pandemia, né? Tá? Eu já falei que nada mais útil do que a gente instalar um sistema de informações na empresa, né, para nos ajudar de várias maneiras. Tá? Bom, uma das tendências, tá, é utilizar softwares de código aberto. Tá? O pessoal está estimulando muito isso daí. O que é um software de código aberto? Bom, software de código aberto são softwares que não cobram, tá? Eles não cobram, bom, eles até podem cobrar pela utilização do software, mas assim, geralmente um software ele tem o que a gente chama de código-fonte, né? Tá? Que é o código, que é o que você escreve, são as linhas de programação, tá? Daí, dependendo do código que você está gerando, né? Ele vai ser interpretado ou compilado, tá? Então, vou colocar aqui assim, compilação, né? Você compila ele. O que é compilar? É pegar o código-fonte e transformar num arquivo que é executável para um tipo de sistema operacional, tá? Isso daqui é um software. Um software faz isso. Tá? Então, por exemplo, qualquer software que você tem na sua casa, o browser que você está vendo, tá mexendo, ele foi desenvolvido, tem uma linguagem de programação, tá?
Qual que é o objetivo maior do browser? Ler páginas. Browser significa folheador. Tá? Então, o que o browser faz? Ele lê páginas. Lê documentos, vamos dizer assim. Quais documentos que ele lê? Bom, ele está preparado, ele foi construído para ler documentos HTML. Ponto. Foi para isso que ele fez. E como que ele lê esse documento HTML? Ele faz uso de uma série de rotinas, subrotinas, protocolos que você tem que ter instalado no seu computador, que tem que ser gerenciados pelo sistema operacional do seu computador para fornecer para o browser na hora que ele precisar. Por exemplo, um add-on, um plugin, tá? Ou até o uso de um protocolo de e-mail na rede, alguma coisa assim. Beleza. Tá? Então, o código-fonte é o código aberto, é o código que escreveu o browser. Quando o código é aberto, quando é que nem da Microsoft, o Internet Explorer, você não sabe como que ele foi escrito. Então, essa parte aqui, para você, não existe. Tá? Muita gente suspeita, né? Que nem eu, que ele foi desenvolvido, os últimos, foi desenvolvido em C#, que é a linguagem de programação. Mas eu não tenho certeza. Tá? Então, e o browser que eu tenho, né, ele foi convertido ou compilado para o Windows 10. Né, e anteriores. Só que anteriores, eu acho que até... Eu não sei se esse browser aqui, o Internet Explorer que eu tenho, se ele roda no Windows 98, por exemplo. Eu nunca testei, né, a compatibilidade reversa. Tá? Provavelmente tem um monte de coisas que o meu código-fonte, né, as minhas rotinas pedem, que o Windows 8 não vai conseguir fornecer, tá? Por limitações. Beleza. Tá? Então, geralmente ele é um arquivo executável. Então, eu só tenho executável. O executável, ele está compilado, eu não tenho. É raro eu conseguir abrir um executável, né, até com ferramentas de engenharia reversa, é muito difícil abrir um executável. Tá? Já o software aberto, que é a tendência de software para o mercado, o código-fonte vem junto com o software. Então, se você quiser fazer qualquer modificação, desde que você saiba, tá? Você pode fazer. Modificação em que sentido? Sei lá. O software usa determinado protocolo para fazer determinada comunicação. Eu quero fazer com outro protocolo, porque na minha empresa o protocolo que é usado é esse outro aqui. Então, eu posso comprar o software, instalo, entro no código-fonte dele, modifico o que eu quiser, compilo de novo para o sistema operacional que está rodando na minha empresa, tá? E daí eu transformo ele num outro executável e executo. Tá? Isso acontece até com sistemas operacionais. Por isso, por exemplo, que o Android, tá, ou o Linux estão aumentando a procura no mercado. Tá? Veja bem, o Linux, que é um sistema operacional, ele tem várias compilações. Tá? E ele é aberto, portanto, qualquer empresa que queira compilar ele, tá, pode compilar. Então, tem várias distribuições que a gente fala. Por isso que você vê um monte de distribuição de Android, às vezes, Linux, Android não, é de Linux, né? Android, eu não sei, Android só tem versões, né? Bom, beleza. Qual a vantagem dessas coisas? Cara, melhora muito a compatibilidade, tá? E interoperacionalidade entre sistemas. Se tiver uma coisa errada, você pode consertar. Ou na Microsoft, se acontece algo errado que você faz, tem que ligar na Microsoft. Na Adobe, se der um pau no software, o que você faz? Você não consegue mexer. Você tem que ligar na Adobe para ver o que eles vão fazer.
tá? Tipo Photoshop, não sei se você está usando isso daí. No SAP deu problema, só o cara da Alemanha pode mexer. Tá? Na IBM deu problema, você tem que chamar o expert lá da IBM para mexer no software deles. A Oracle, a mesma coisa. Agora, se pegar um software aberto, tá? Nem sempre você precisa chamar esses caras. Você mesmo, com seu conhecimento, pode tentar resolver o problema. E, como é software aberto, tem um monte de gente fuçando. Daí você vai nas comunidades lá e pergunta, pô, cara, eu queria fazer isso, meu software deu problema, não sei o que está acontecendo, eu quero mudar esse protocolo, eu não estou conseguindo. Sempre vai ter, nos 7 bilhões de pessoas no mundo, sempre vai ter um que vai saber, ou já teve um problema parecido e vai te ajudar. Gente, eu vou parar a gravação de agora.